Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Com permissão de Deus, nosso Pai, e do Mestre Jesus, estamos mais uma vez agraciados com esse momento, reunidos em nome do Cristo, para desenvolver os trabalhos do Caminhando para Jesus, ouvindo a palavra do irmão Carlos Sá, de Brasília, que vai falar sobre a epopeia de Kardec, neste mês em que ele completaria 216 anos do seu nascimento. Então, vamos iniciar harmonizando nossos pensamentos com o alto, pedindo luz aos mensageiros do Pai Eterno, para que tenhamos uma noite de aprendizado, de paz, de harmonia, e que possamos absorver o que nos for dito para a nossa melhora espiritual, para a futura colheita da paz e da felicidade. Pedimos ao nosso irmão Almir para fazer a prece inicial, por favor. Assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Com a graça de Deus. Deus Pai de eterno amor, irmão Jesus, guias e mentores de nossa casa de oração e trabalho e que nos acompanham nesse trabalho virtual. Agradecemos a oportunidade de estar aqui reunido. Pedimos que toda energia, toda intuição seja dada ao nosso irmão Carlos, que eles consigam nos passar o ensinamento necessário à nossa evolução. Pedimos também que toda essa energia que nos une, seja levada aos irmãos que, porventura, não puderam participar de nossa reunião. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Luiz, que está dirigindo o trabalho, para que tenha o mesmo por iniciado na santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Então, vamos ouvir nosso irmão Carlos Sá sobre a epopeia de Kardec. Carlos, a palavra é sua. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Neste mês de outubro, que assinala a rememoração do nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em 1804, é justo tenhamos em consideração o reconhecimento, a grandeza da obra que ele intermediou para nós, em nome do Cristo. Vale relembrar, à guisa de ilustração, que a epopeia de Kardec, embora não assim denominada, encontrava-se contida na profecia do Cristo ao anunciar que nos enviaria um outro Consolador. Este Consolador, admitido e esperado, teve momentos de interferência humana na sua trajetória, por interesses que manipulavam o bem. Entretanto, sem que fosse previsto ou possível de esperar, o Consolador entre nós trouxe desde o berço de Kardec o seu traço de intimidade. Não poderia ser de outro jaez, nem de outra dimensão, as possibilidades extraordinárias de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nascido em Lyon, tornou-se mestre jovem na condição de aluno de Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça, para onde for enviado por seus pais
a fim de obter seus estudos e seus conhecimentos. Giacomo Pestalozzi, com a acuidade do missionário, sentiu no jovem aluno o perfil de inteligência de caráter que culminaria mais adiante na epopeia que hoje tratamos. Tanto é assim que, ainda jovem, tornou-se representante de Giacomo Pestalozzi, na condição de professor, graduado naquele instituto respeitabilíssimo. Retornando à sua terra, sentiu o impulso do trabalho que adviria. E verificando que nas condições de sua terra natal, as expressividades que culminariam com sua obra não teriam a repercussão necessária, dirigiu-se a Paris, enfrentando e suportando as dificuldades naturais dessa mudança de alguns quilômetros. E naquela Paris, onde culminaria como codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail associou-se a uma extraordinária mulher, Amélie Boudet, que, embora fosse alguns anos mais velha que ele, consagrou-se a um casamento de heroísmo, onde as forças sobre-humanas seriam indispensáveis, a culminação de uma obra erigida no céu, mas materializada na terra. A dedicação de Amélie Boudet, o seu empenho, o seu esforço, dando suporte e amparo às condições que Hippolyte Léon Denisard Rivail necessitava, merece ser considerada e acentuada, para que não deixemos de render a homenagem mínima a essa heroína do espírito. Professor por inclinação, doutrinador por natureza, Hippolyte Léon Denisard Rivail submeteu-se a condições relativamente difíceis, pela escassez de renda, de numerário, de possibilidades. Poderia, se assim o desejasse, migrar para outras atividades, tamanha a sua capacidade intelectual. Prosseguiu, contudo, na sua missão original de professor, ministrando conhecimento, oferecendo caminhos, instruindo mentalidade. Nessa trajetória edificante por si só, Hippolyte Léon Denisard Rivail, como uma grande parte da sociedade europeia, tomou conhecimento das manifestações dos espíritos assim denominados, em efeitos físicos de movimentação de objetos, de materialização de objetos, de transporte de objetos, alcançando crianças recém-egressas da infância, como médiuns dedicadas, transmitindo mensagens que vinham do mais alto e alvoroçando toda uma sociedade que se vinculava ainda a noções materialistas, por força das filosofias
ali predominantes. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, incansável, procurou entender, compreender e investigar a fenomenologia em torno daqueles efeitos que aturdiam e que, em muitas situações, provocavam interesses escusos naqueles que dispunham das condições de interpretar as mensagens espirituais, alcançando inclusive plateias teatrais, oferecendo a um público ansioso por novidades e espetáculos as manifestações de efeitos físicos ou não, a paga de ingresso. Diante daquele fenômeno, Hippolyte Léon Denisard Rivaio constatou com a sua acuidade mental encontrar-se diante de um fenômeno revolucionário e que deveria trazer para toda a humanidade um novo direcionamento. Debruçou-se, interessou-se, buscou corresponder-se com criaturas de outros estados da Europa, dos Estados Unidos, inclusive do Brasil, recebendo de cada parte do mundo as mensagens, as informações, as notícias em torno daquela revoada espiritual que, deixando atônita a humanidade, iria culminar com uma nova diretriz humanitária para o avanço subsequente dos homens. Hippolyte Léon Denisard Rivaio acostou-se a esses fenômenos, interessando-se por eles. Procurou um método no qual pudesse arregimentar o conjunto volumoso de notícias, de mensagens, de instruções, de informações, de tal sorte que pudesse dar um sentido lógico àquele aluvião de mensagens e instruções. Era a acuidade do Espírito designado por Jesus para efetivamente oferecer ao mundo uma codificação. Essa epopeia, esse dilema existencial, em que inicialmente Kardec transitou pela incredulidade, avançando em seguida pela admissibilidade dos fenômenos, para só então, depois, culminar com a excelência das revelações. O trabalho gigantesco de fazer a seleção do conteúdo das mensagens, comparando as informações, identificando as contradições, sopejando os interesses que por trás dessas mensagens poderiam desinteressar. Essa ideia, essa noção de um trabalho gigantesco dessa natureza já nos daria conta da grandiosidade de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nós, hoje, estudiosos da doutrina dos espíritos, enfrentamos dificuldades hercúleas para bem compreender e estudar pelo menos as obras básicas. Quando nós nos debruçamos sobre a obra pronta, às vezes não nos apercebemos, não temos noção nem entendimento do gigantismo por trás de tudo aquilo. Porque é justo salientar que essas obras, elas não eram o conteúdo completo e integral do ensino doutrinário. Daí podemos aquilatar a enormidade dessas informações, numerosíssimas, com a amplitude extraordinária de enfoques,
de fundamentos, perpassando por toda a ciência conhecida e avançando além, trazendo-nos uma nova filosofia espiritual. Essa epopeia, que perlustrou cerca de 11 anos de sua existência, fazendo com que pudesse editar cerca de 11 obras, todas elas com magníficos conteúdos, com instruções extraordinárias e revolucionárias, com uma outra dimensão e outra noção da vida no tempo e no espaço, retirando o ser humano daquela noção de berço e túmulo, e o post-mortem sujeito às interpretações filosofais dos clãs religiosos. Eram os próprios mortos, entre aspas, que vinham dar, através de Kardec, o depoimento da sua realidade. Nunca a humanidade tivera a oportunidade de perlustrar tamanho conhecimento, de adentrar psicologicamente num mundo extracorpóreo, o mundo dos espíritos, num intercâmbio espetacular das duas dimensões da vida, e que só puderam ser oferecidas à humanidade em condições e perspectivas de compreensão através dessa epopeia kardeciana, esgotando-lhe a vitalidade em alguns momentos, entregando-o ao leito da enfermidade em outros momentos, sujeito a toda sorte de agressões, injustiças, calúnias. Sujeitando-se a tudo isto, Hippolyte Léon Denisard Rivaio não tropeçou, não estremeceu. Era um gigante da alma, oferecendo o seu sacrifício pessoal em prol da humanidade. Quando recebeu, através do Espírito Verdade, informações muito especiais a respeito de uma experiência reencarnatória anterior, em que ele tivera essa personalidade, Allan Kardec, adotou o pseudônimo em homenagem àquelas experiências transatas, e a fim de que não oferecesse influência sobre os leitores de suas obras, considerando o seu renome de professor, teve a humildade, o bom senso, o equilíbrio, a renúncia de não se oferecer pessoalmente, mas através de um pseudônimo que ele buscou na retaguarda das suas experiências reencarnatórias. E publicou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, sob o nome de Allan Kardec. Ninguém sabia quem era Allan Kardec. A leitura da obra e a sua compreensão passaram a ter uma conotação instrutiva e não diretiva, porque, como sendo autor anônimo, nenhuma influência de personalidade existia sobre as obras. A impessoalidade da autoria, recolhendo-se Kardec ao anonimato, dá-lhe o encômio de gigante da alma. Essa epopeia, que perlustrou diversos anos de sua existência, que custou-lhe lágrimas e gemidos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, é indispensável tenhamos em consideração que a ofensa, a calúnia, a difamação, quando nos alcançam, nos perturbam,
nos enfermam, nos desorientam. É interessante termos em consideração que não eram calúnias e difamações de compadrio, de vizinhos de esquina, não. Eram arregimentações poderosíssimas, inclusive do próprio clero, que, interessado em impedir o surgimento de uma outra filosofia cristã, já tendo a experiência anterior do protestantismo, lutavam desesperadamente por aniquilar, por anular toda aquela nova informação e revelação que chegava em nome do Cristo. Hoje, acomodados ao conforto do século XXI, perlustrando as obras concluídas e elaboradas, e é justo salientar que nem todos os espíritas conhecem a obra integral de Hippolyte Léon Denis Arrivaio ou Allan Kardec. Nos contemos, na grande parte, na leitura e nos estudos do Pentateuco, as 5 obras básicas. Entretanto, Allan Kardec, sentindo a revelação grandiosa que lhe chegava, teve o cuidado, o zelo, o desvelo de nos oferecer um conteúdo exuberante de notícias e informações do plano espiritual, de comentários, de personalidades extraordinárias de sua época, como Camille Flammarion, respeitabilíssimo astrônomo, e diversas outras personalidades da época, tendo a iniciativa, já logo em seguida, a publicação do Livro dos Espíritos, de oferecer à humanidade, em publicações mensais extraordinárias, a Revista Espírita. E a acuidade de Kardec, ao editar o primeiro número da Revista Espírita, como subtítulo adiantou, Jornal de Estudos Psicológicos. E hoje, percorridos esses 200 anos, cerca disso, da doutrina dos espíritos, nós vamos verificar sem dificuldade que é uma doutrina que nos alcança as aptidões psicológicas. Porque as aptidões psicológicas são a resultante da continuidade da existência das almas. Kardec ali já configurava e direcionava a doutrina que surgia e ainda não era completa para o caminho da psicologia. A psicologia insciente, nascente, não tinha o estado que hoje possui a sociedade. O status da psicologia hoje em dia assume contornos que nos apontam direcionamentos e dimensões inimagináveis. E acompanhando essa evolução da psicologia, toda a doutrina dos espíritos vai aliada a ela, divulgando, oferecendo, instruindo e alimentando esperança por todo o tempo que há de virá. A epopeia de Hippolyte Léon Denis Arrivaio não se circunscrevia apenas a essas condições de observação puramente material. Não porque a alma elevada e dulcificada
de Hippolyte Léon Denis Rivaio se ressentia de todos os ataques, conhecidos ou não, porque também no campo psicológico, os aborrecidos da luz, na extraordinária denominação de Bezerra de Menezes, tudo fizeram, tudo promoveram, tudo lutaram no sentido de abortar a doutrina reveladora que surgia. E o organismo de Hippolyte Léon Denis Rivaio se ressentia, se combalia, cansava, se exauria. É uma doação de vida que não consta nos compêndios da medicina, mas a doação espontânea da alma em favor do semelhante não tem ainda dimensões de ser mensurada pela métrica do pensamento humano. Hippolyte Léon Denis Rivaio, nessa conjuntura missionária, certamente antevia nos canais psíquicos da intuição a extraordinária grandeza da obra que ele intermediava. E assegurando-se de forma zelosa de que não haveria qualquer distorção ou quebra de fundamentos na revelação, acurou-se ao máximo no sentido de evitar qualquer dúvida que pudesse surgir. Tanto é que a doutrina espírita, nos seus compêndios kardecianos, não encontrou entre os adversários da luz qualquer ponto de discordância, de discrepância, que ele pudesse macular a essência reveladora. Ela é completa, monolítica, é inquebrantável. Porque não se resume às condições tridimensionais da vida na Terra. Não, ela projeta o indivíduo para os confins do universo, nas expectativas futuras de busca de meios mais suavizados e elevados de vivência. E quando observamos à noite o escrínio estrelado do céu e podemos imaginar os mundos ditosos que se apontam aos nossos olhos, é justo tenhamos em conta um íntimo desejo na culminância de nossa evolução de alcançá-los. Mas foi Kardec que trouxe ao homem a oportunidade de vislumbrar, de entender, de compreender, de lutar, no sentido de alcançar esse desiderato, recomendando-nos a reforma íntima. São preceitos aparentemente inocentes, mas que contêm no seu bojo um conteúdo exuberante de verdade. O que visa a reforma íntima é a expurgação das imperfeições acumuladas do pretérito, a fim de que possam agasalhar-se na criatura as virtudes recém-adquiridas e as que virão a ser futuramente adquiridas. Essa reforma íntima, num preceito basilar da doutrina dos espíritos, é condição sine qua non para que possamos avançar de forma evolutiva no conjunto das vidas sucessivas. Hippolyte Léon Denis Rivaio, que nos trouxe no conjunto da sua obra essa perspectiva, esse interesse, essa possibilidade.
Podemos, assim, imaginar, no esforço grandioso, as condições terríveis que esse missionário do Cristo teve que conviver em toda a sua trajetória de revelador. Já alquebrantado pelos esforços e pelo desgaste orgânico, justificados pela dose extraordinária de esforços, ele deixou-nos alguns depoimentos, algumas declarações, deixou-nos alguns sonhos das suas expectativas em torno da humanidade e legou-nos, no silêncio do anonimato, sem se apresentar, nas suas anotações pessoais, toda essa preocupação, amor profundo pelo ser humano, e que só puderam ser devidamente apresentados à humanidade alguns anos após o seu decesso, através de Henri Sauce e Madame Boudet, colhendo essas informações, esses bilhetes, essas anotações, esses sonhos e desejos, apresentando-nos uma obra fantástica e, lamentavelmente, muito pouco estudada no meio espírita, chamada Obras Póstumas. Ah, tão bom seria se nós pudéssemos nos debruçar naturalmente, sem sacrifício, com o desejo sincero de perlustrar o manancial de benefícios morais que essas obras que Kardec nos legou, inclusive as suas observações de cunho pessoal, quanto nos enriqueceríamos se todos pudéssemos adotar, fruto dessa epopeia fenomenal, essas mensagens simples no seu conteúdo e na sua narrativa, mas profundas, espiritualmente fecundas para os nossos propósitos de sobrevivência ao mal, de encaminhamento na senda do bem. As obras póstumas trazem um retrato não definitivo da epopeia de Kardec. Quando nós falamos epopeia, procuramos definir nessa expressão o gigantismo de uma obra que não foi ainda suficientemente aquilatada, avaliada, sopesada, porque ainda nos encontramos numa faixa evolutiva muito primitiva, muito próximo do reis do chão. E não temos conosco ainda, por mais busquemos, as condições mínimas, essenciais e indispensáveis para uma aquilatação mais adequada, mais coerente, mais perfeita dessa obra gigantesca que Allan Kardec, em sua epopeia de vida, nos legou. Alguns, buscando contraditar-nos a nós espíritas, alegam levianamente, é claro, que nós endeusamos Kardec, que nós santificamos Kardec. Muito ao contrário, muitíssimo ao contrário. Allan Kardec, para nós, é um farol, é um exemplo, é um modelo. É um modelo factível a todos nós. Porque no concerto da evolução humana, todos perlustramos os mesmos caminhos, os mesmos passos, todos. E dessa maneira é que observamos Allan Kardec como espelho, como modelo,
que nos entusiasma, que nos propõe a seguir adiante, a avançar. Quando nós nos debruçamos sobre esse esforço extraordinário, podemos, por nós mesmos, sentir o quanto seria necessário para cada um de nós aurir as forças morais que nos facultassem poder alavancar por nós mesmos os degraus da ação que devemos percorrer. Através desse exemplo dignificante, cada um de nós pode, e talvez até deva, alavancar sua caminhada, expressar-se moralmente dentro desse conjunto de valores ainda não suficientemente interpretados e compreendidos no conteúdo da doutrina dos espíritos que nos foi legada por Allan Kardec. Este entusiasmo não é um entusiasmo vazio, obsequioso. Não. Não estamos encomiando nem elogiando. Estamos apenas buscando reconhecer e, neste reconhecimento, dar conta, dizer, falar, contar, chamar a atenção, estimular tantos outros a seguirem em busca da identificação dessas realidades de Hippolyte Léon Denis Rivaio, numa epopeia única em todo o transcurso da história da humanidade. Era necessário, de conformidade com as diretrizes do plano maior da vida, que todo aquele esforço incrível pudesse resultar em benefícios multiplicados para toda a humanidade. E identificou Cristo amorosamente que seria necessário que aquele conjunto de instruções de uma obra magnífica, estruturada por um indivíduo, pudesse ser oferecida indistintamente a todos os homens. Naquela França envolvida na ideologia materialista, não seria possível dar dinamismo e alavancar esses propósitos. E então, sem que o homem pudesse discernir, sem que a criatura humana pudesse entender a doutrina dos espíritos, nas suas obras básicas e algumas complementares, foi transposta para a pátria do Cruzeiro, para o Brasil. E nessa transposição, os responsáveis por esses mecanismos de multiplicação das informações tiveram o cuidado obsequioso e diligente de manter incólumes o conteúdo da obra. E surgiram as primeiras traduções dessa epopeia kardeciana para o idioma português. Interessante salientar, contrariamente às ideias normais do homem, que a doutrina espírita foi trazida para apresentar-se ao mundo, para o Brasil, e não para as grandes nações do mundo. Há uma natureza de perseverança e de zelo
por trás dessa determinação. Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na sua trajetória de missionário, nem suspeitaria, apesar da sua acuidade, que a sua obra seria multiplicada e ampliada fora dos arraiais da Europa e da América do Norte. E nas terras do Brasil, que a árvore do Evangelho floresceu e frutificou, com as revelações extraordinárias propiciadas por essa epopeia de Allan Kardec, alcançando paulatinamente, de forma gradativa, para não afrontar, para não assustar, para não criar antagonismos aos diversos povos do mundo. Essa trajetória inequivocamente brilhante de Kardec não poderia esmorecer, desfalecer, sucumbir entre povos atônitos e sem noção do Cristo. Foi toda fecundamente produzida através da nação mais auspiciosa da época, a França. A França pós-Napoleão, que emergiu como liderança natural do mundo, berço do espiritismo, mas não conseguiu fazer com que a doutrina espírita fecundasse, florescesse e frutificasse nos seus arraiais. Mas o missionário, indispensável naquela ocasião para que a culminância da obra se processasse, permanece altivo, permanece vivo nas dimensões de sua epopeia entre todos nós. Bem verdade, por necessidade de ampliação, de aumentar a sua expressividade, outros missionários adredemente preparados pelo Cristo entre nós surgiram, ampliando o ensino kardeciano nas nuances da prática e da vivência, das dimensões extra-humanas da vida, mas todas elas fundamentadas e baseadas no Pentateuco de Allan Kardec. Tenhamos em conta que essa dimensão extraordinária de um gigantismo humano incomparável merece o reconhecimento, a gratidão e o louvor que hoje trazemos para a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Este reconhecimento, esta gratidão, ainda não são suficientes, são muito pálidos e inscientes diante do gigantismo de Allan Kardec. Mas é a nossa dimensão, ainda insuficiente e imperfeita, que vem oferecer a todos aqueles que aqui se encontram os encômios, o reconhecimento e a gratidão a essa figura monolítica, missionário do Cristo, que, trazendo o benefício de seu heroísmo e da sua epopeia para todos nós, conseguiu, de uma maneira extraordinariamente adequada, trazer o resumo de uma doutrina que santifica e purifica
que ilumina e propicia evolução. Nosso reconhecimento, portanto, consideramos justo, oportuno, neste mês em que o calendário comemora o seu natalício, em 3 de outubro de 1804, e que esse natalício, nos 116 anos de transcurso, possa rememorar em nós e reverberar em nós esse esforço, essa luta, essa epopeia que hoje reverenciamos, de tal maneira que juntos todos possamos, em prece de gratidão, implorar ao mais alto e ao Cristo o amparo, o fortalecimento e a iluminação dessa alma alcandorada que entre nós estando, culminou com seus esforços em nos libertar as consciências ainda empedernidas e comprometidas com a densidade do passado, assegurando-nos o transcurso de uma evolução, de uma reforma moral capaz de nos transportar do guante das reencarnações, ainda agrosseiradas como as nossas, para outros altiplanos do caminho evolutivo da criatura, cujo descortino, orientação e encaminhamento não eram conhecidos do homem. Apenas a acuidade dele identificou, no repositório das notícias que recebia, essa culminância, essa possibilidade de santificação, evolução da criatura humana, em busca do Cristo amoroso, do Cristo bondoso, do Cristo que, revolucionando as nossas almas, nos aguarda, mercê dos esforços de cada um, à luz das recomendações kardecianas, o momento em que possamos eclodir de dentro ainda da escuridão abissal do passado para uma nova paisagem de exuberâncias espirituais, de luzes espirituais, de grandezas espirituais, fazendo com que as nossas corporificações se tornem cada vez mais leves, mais diáfanas, mais purificadas, capacitando-nos a desfrutar as nuances extraordinárias de um mundo alvissareiro que sabemos existir, que por intuição buscamos, que por descortino da inteligência e do raciocínio conquistaremos. À luz da metodologia, das recomendações, da doutrina dos espíritos a nós trazida por Hippolyte Léon, Denisard Rivaio, a quem entregamos a nossa gratidão, em nome do Cristo, que imploramos nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muita paz. Carlos, algumas pessoas dizem que Chico é a reencarnação de Allan Kardec. O que é que você acha sobre essa informação? Olha, você sabe que é um assunto muito delicado. Essas informações, segundo me consta, não têm um fundamento espiritual. Desconheço qualquer informação que pudesse dar veracidade a isto.
Se Emmanuel silenciou, eu respeito Emmanuel. Se fosse necessário identificar ou não essa questão, certamente Emmanuel teria trazido a sua contribuição. Como ele silenciou, eu prefiro permanecer indiferente. Ou seja, se foi ou não foi, não vem ao caso. Não é pertinente, não acrescenta, não esclarece mais, não ilumina mais. E como a questão reencarnatória ela é muito especulativa, a nossa recomendação é que tenhamos o máximo cuidado com esse tipo de informação, que teria necessariamente que estar fundamentada por um mentor de nível muito acima do nosso. Se não está, eu prefiro permanecer Kardec e Chico, duas individualidades, e não o mesmo espírito. Porque eles são tão diferentes, muito diferentes. Um era aguerrido, dinâmico, polêmico. O outro era a santificação possível à criatura humana na Terra. E quando eu vejo Joana d'Arc trazendo uma reencarnação de purgação, e nos remetemos a quem ela fora antes, podemos fazer uma avaliação dos temperamentos, tá? Com relação a Chico e Kardec, na minha modesta opinião, são duas personalidades rigorosamente distintas. Não sei se eu consegui me fazer entender. Conseguiu sim. Obrigado, Carlos. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Uma coisa que eu também considero, Carlos, importante é que quando você, não é a primeira vez que você fala que a revista espírita é muito pouco pesquisada, ou quase nada. É. E obras póstumas ficam no mesmo nível. O Pentateuco é o resumo, não menosprezando o resumo, mas é grandioso. Claro. Mas essas duas outras obras não são, pelo menos pela minha pouca experiência, que procuro ver. A revista espírita é muito longa, é trabalhoso, é muita coisa. Entende? Obras póstumas é um volume, mas a revista espírita é algo grandioso. Então, não me consta assim que haja alguma casa assim muito dedicada a esse estudo. E você que já conheceu, já nos relata a grandeza do que ali se contém. É algo recomendável, né? É um conteúdo exuberante. Por exemplo, a manifestação do Espírito Verdade que consta no Evangelho segundo o Espiritismo foi resumida por Kardec no Evangelho. Mas se você quiser conhecer a mensagem integral, remeta-se à Revista Espírita, onde ele transcreveu integralmente a mensagem, por exemplo. E assim sucessivamente. Como as obras são compiladas, a fim de poderem servir de atração ao interesse. Porque você ter 12 volumes da Revista Espírita, cada um com 300 páginas. E a outra coisa é você ter isso resumido nas obras básicas. Kardec teve essa acuidade. A quem interessar possa, você quer se interessar, você quer avançar, você quer crescer espiritualmente, toma a Revista Espírita.
Para os outros fica aquela mesmice do dia a dia, do cotidiano, mas um dia eles chegarão lá na Revista Espírita, necessariamente. Tá? Faz parte do progresso. É. Muito bem. Alguém mais gostaria de usar a palavra? É sempre bom questionarmos, porque a gente só aprende assim, né? Eu fico preocupado, porque quando não há pergunta, ou a palestra foi excelente, ou ninguém ou entendeu nada. então não valeu nada. Mas, como você bem disse, Uhum. faz uma viagem Uhum. que nós fizemos na vida de Kardec. Muitas outras palestras já tivemos conhecimento sobre a vida dele, mas sempre, apesar da vida ter sido uma, mas a comunicação é sempre auspiciosa, diferente, Uhum. sempre acrescenta, não é? Uhum. E não se esgota. E não se esgota. Todo ano vai se falar. Esperamos, né? Como você mesmo falou, no mês de outubro, sobre a vida de Kardec. E cada um com a sua locução, cada um com a sua abordagem e com o seu enriquecimento para nos trazer informações, né? Então, eu acho que, já que ninguém mais se manifesta, mas eu acho que foi, mais uma vez, proveitosa a sua vinda a Recife, desta feita, ultimamente via online, né? Sem ônibus de passagem e hospedagem. Hospedagem aqui em casa. Mas estamos agradecidos por essa mensagem edificante, grandiosa para todos nós. E agradecemos ao Pai a permissão desse encontro tão fraterno entre nós, do Caminhando para Jesus, e os que foram convidados, que aqui estão. E vamos pedir a você que nos gratifique com a prece de encerramento. Senhor Jesus, médico das nossas almas, socorre-nos, Jesus, a indigência moral que trazemos conosco. Permite que os teus bons espíritos, Senhor, possam de nós se acercar, oferecendo-nos os seus valores no campo da intuição, a fim de que possamos revitalizar o nosso conteúdo e buscar acrescentar às nossas experiências os fundamentos da tua doutrina santa. Senhor Jesus, socorre-nos nas dificuldades que apresentamos, nos intercursos grupos, nos momentos em que, perplexos, nos deparamos contrários àquilo que almejamos. Socorre-nos, Senhor, nesta indigência que se demora ainda, e permite-nos, em teu nome santo, implorar ao Pai Celestial forças físicas e forças morais, tal como Kardec as implorou na sua epopeia, a fim de superarmos os óbices originários de nossas próprias imperfeições, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Socorre-nos, Jesus. E despede-nos na tua paz. Que assim seja. Sim, seja. Em nome de Jesus, estamos encerrando essa noite de luz, de conhecimento, de aprendizado, agradecendo a todos vocês aqui presentes e aguardando novas oportunidades do nosso irmão Carlos. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Boa que noite, Deus abençoe a todos. Muita paz. Boa noite.